Quero desmistificar aqui para vocês de uma vez por todas. Mioma não é câncer. Mioma não vira câncer. Então, quem tem essa preocupação de virar um câncer, pode ficar tranquilo, certo? Com relação a precisar de cirurgia ou não, a gente precisa avaliar, mas a grande maioria das vezes não é necessário a realização de cirurgia devido a um mioma. Eu trouxe esse modelo anatômico aqui para poder exemplificar um pouquinho melhor essa questão de cirurgia ou não para vocês, certo? Esse daqui é o útero. O útero ele tem 3 camadas, que é essa camada mais superficial, que é camada subserosa. Tem essa camada intermediária, essa mais vermelhinha, que é a camada muscular. E tem essa camada mais interna, que é a camada endometrial. O mioma, ele geralmente precisa ser abordado cirurgicamente quando ele acomete essa camada interna. Então, vocês entendendo isso, né, que essa camada interna é a que mais preocupa do ponto de vista cirúrgico, eu vou demonstrar aqui para vocês 3 miomas. Esqueçam esse daqui, certo? Não levem em consideração esse. Levem em consideração esses 3 aqui desse modelinho anatômico. Esse pequenininho, esse grandão e esse de tamanho médio. Qual desses 3 vocês acham que é cirúrgico? Errou quem disse que era esse maior, certo? E acertou quem disse que era esse menor. O que acontece? A gente observa que esse de tamanho médio, ele tá abaulando essa camada interna, ele tá abaulando a camada endometrial. E aí, geralmente, mulheres que têm esse tipo de mioma, tem sangramento menstrual intenso, tem sangramento irregular, pode ter sangramento após a relação sexual, pode ter queixa de cólica menstrual. Geralmente são mulheres que passam dias e dias menstruadas, né, sangrando, pode ter hemorragia, pode ficar anêmica, precisar de transfusão sanguínea. E aí, nesses casos, a gente precisa fazer a cirurgia. A cirurgia para abordar esse mioma não precisa retirar o útero por completo, só precisa mesmo abordar esse mioma que através do canal endocervical entra no útero através de um exame chamado esteroscopia e aí retira o mioma por completo, sem precisar mexer nesse, sem precisar mexer nesse. Então, assim, muita gente diz, doutora, eu tô com mioma de 1 centímetro, eu preciso operar esse mioma de 1 centímetro? Depende, onde é que tá o mioma? Ele tá nessa camada interna, né? Ele tá nessa camada interna aqui do útero? Se ele tiver nessa camada interna, sim, precisa fazer cirurgia. Agora, se ele tá limitado a essa camadazinha do músculo, não tem problema. Ou então, se ela tá nessa camada subserosa, não tem problema. Geralmente, no ultrassom, vem a descrição. Mioma subseroso, que é quando ele tá nessa camada externa. Mioma intramural, que é quando ele tá nessa camada do músculo. E mioma endometrial, ou então mioma submucoso. Mioma submucoso é quando ele acomete essa camada mais interna. Outro mioma que precisa fazer cirurgia é o mioma transmural, que é aquele que acomete as 3 camadas do útero. Ele acomete essa camada subserosa, a camada muscular e a camada endometrial. E aí, nesses casos, as pacientes sempre se queixam bastante de fluxo menstrual intenso, de cólica menstrual. Doutor, e o que é que causa esses miomas? Depois que eu tirar, eu vou ter de novo? Então, a questão genética, quando você já tem um mioma, se você retirar, existe sim a probabilidade de você ter um outro mioma, de nascer um outro mioma em outro local, certo? E isso daí é uma questão fisiológica sua. Ainda não se sabe o porquê dos miomas acontecerem. O que a gente sabe é que ele tem uma correlação genética e que eles são hormônio dependentes. Eles dependem da questão hormonal. Então, o fato de você menstruar por si só pode favorecer o mioma. Doutora, eu nunca tinha tomado anticoncepcional e aí eu comecei a tomar anticoncepcional e tive um mioma. Foi o anticoncepcional que causou o mioma? A gente não pode dizer que foi o anticoncepcional que causou o mioma. Talvez, se você não tivesse feito uso dele,
você poderia ter o mioma de toda forma. Por quê? Ele é hormônio dependente. Então, o fato de menstruar por si só vai causar isso. Doutora, mas aí eu diagnostiquei um mioma intramural e meu médico me receitou um anticoncepcional para poder tratar o mioma. E aí, quando eu fiz o ultrassom, eu tô com 2 miomas. E aí, o que é? Então, anticoncepcional não trata mioma, certo? O que que acontece? Às vezes, a gente passa o anticoncepcional para a paciente fazer uma contracepção e aí ela acha que foi devido ao mioma. Ou então, a paciente tem uma queixa de cólica menstrual e aí a gente passa o anticoncepcional para dar um alívio naquela cólica dela e aí ela acha que foi para o mioma, mas não foi para o mioma, certo? O anticoncepcional, ele não vai reduzir o tamanho do mioma, não vai reduzir. E o mioma, ele só precisa fazer cirurgia se ele tiver aqui, ou então se for um mioma muito grande. O mioma de 8 centímetros é um mioma grande, né? O mioma de 8 centímetros, ele mede aproximadamente isso. Então, geralmente, a mulher, ela tem desconforto e, geralmente, miomas grandes, o desconforto maior é dor no ato da relação sexual. Então, aí, muitas vezes, a gente precisa operar. E aí, outra coisa, mulheres que estão tentando engravidar, se tem um mioma nessa camada endometrial, aumenta o risco de perda gestacional, de abortos, ou até mesmo de não conseguir engravidar. E aí a gente precisa fazer a abordagem cirúrgica, mas não obrigatoriamente com a retirada do útero, certo, gente? E, doutora, mas aí é um mioma transmural, como esse, né, que acomete as 3 camadas. Quando é um mioma transmural, a gente precisa realmente abordar pela barriga, que é pelo abdômen. E aí, nesses casos, a gente pode só retirar o mioma e aí vai reconstitui a parede do útero, né, para a mulher logo depois tentar engravidar, né, se esse for o desejo dela, né. Quando a mulher entra na menopausa, há uma tendência desses miomas eles diminuírem. Se o mioma for muito pequeno, às vezes ele pode até sumir, né, do ponto de vista de imagem ultrassonográfica, de ressonância ou então de ultrassom. Esse mioma ele vai reduzir e vai ficar muito pequenininho e às vezes não é visível. Esse mioma ele diminui porque ele deixa de ter o estímulo hormonal. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem o bloqueio ovariano, né? E ela deixa de produzir os hormônios ovarianos que são os principais responsáveis por alimentar os miomas. Espero que vocês tenham gostado do tema, né? Beijinho.